todos. Agradecendo a presença, que o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga nos envolva, que possamos estar abertos para as reflexões da noite, né? Essa palestra, esse tema, eu achei muito interessante. Já tinha relatado isso em uma palestra anterior, não sei se vocês lembram, mas muito relacionada à gratidão. Mas a gente sempre vai estudando e vendo que, nossa, Maria de Magdala, que muitos às vezes falam, né, Maria Madalena, não é Maria Madalena, é Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Eu acho que ela é um dos ícones do Evangelho de algumas passagens do Cristo. A gente tem Paulo de Tarso aqui como exemplo de transformação total. Perseguidor de cristãos e a porta de Damasco, e tem seu encontro e seu grande convite por Jesus. E aqui a gente vai falar do lado feminino, Maria de Magdala, que também foi capaz de se transformar de uma maneira surpreendente. Então, como a gente estava falando, ela era de Magdala, uma cidade encantadora, né, nas margens do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, pequenininho, menor que a Baía de Guanabara, mas era uma cidade muito aprazível, muito de clima agradável, as pessoas vinham de fora, era uma cidade muito conhecida na época. Dizem que até Cleópatra veio à cidade de Magdala, mas ela não ficou famosa por causa nem da Cleópatra, nem por causa do clima, nem das paisagens bucólicas, nada disso. Ela ficou famosa por causa dessa mulher. Essa mulher cuja vida atraía a intolerância das sinagogas, atraía a inveja das damas respeitáveis. Era uma mulher no começo de vida um pouco, digamos, complicada. Ela se chamava, lembrei de você, Miriam Libidon, que passaria para a posteridade como isso que eu acho um grande erro. Ela devia passar para a posteridade como exemplo de transformação total, mas muitas vezes como a pecadora de Magdala. Mas ela é um símbolo de superação, de determinação pessoal. Nisso a gente tem essa grande relação com Paulo de Tarso, que também era assim. Estavam em caminhos opostos até encontrar o Cristo. Ela era uma mulher muito bela, de rara beleza realmente, e recebia os homens poderosos e ricos da época. Tinha joias, perfumes, dinheiro, mas tinha alma angustiada, insatisfeita. Como muitas pessoas que, apesar de ter tanto do material, não tem a alma vazia, falta-lhe algo, falta o espiritual. E apesar dela ser cortejada e desejada por muitos, não era amada por ninguém. E ela sonhava com esse amor primeiro, esse amor, digamos, conjugal, que ela já sabia que não ia poder ter, né? Por causa do passado dela. Então, por enquanto, ela ia ali, vivendo dessa maneira angustiada, mas mantendo suas relações. E aí eu faço um adentro aqui para muitas pessoas que hoje vivem dando um valor imenso aos bens materiais, né? Tanto joias, dinheiro, tesouros, ou aos prazeres, e continuam com a alma vazia. Não é o mundo que a gente vive hoje? Quantas pessoas estão distantes dos bens espirituais? Não estou dizendo que só precisa estar numa situação tão atípica como a dela, mas às vezes muitas pessoas estão distantes realmente de que a vida espiritual preenche o vazio da alma. E aí a sociedade vende o quê? Vende a ilusão de um amor romântico em que o homem, o ser humano, é destinado a encontrar sua cara metade. Mas isso está aliado muitas vezes ao imediatismo, que seria assim, se aquela pessoa não for como eu sonhei, como eu pensei, a gente troca. A gente está vivendo, às vezes, relacionamentos muito rápidos, esquecendo que, muitas vezes, um relacionamento é construção. E essa construção vem assim, não é de um dia,
É comendo 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, que nem diz o mineiro, aprendendo a lidar com as qualidades e defeitos de cada um, e assim que vai se construindo um relacionamento. E Maria de Magdala nunca tinha isso. Vivia nessa tristeza, até que às vezes ela até ouvia falar do Messias pelos seus criados. Seus criados falavam, olha, tem, ela ficava curiosa, seu coração ficava tocado, mas ficava por isso mesmo. E periodicamente ela entrava em transe, num processo obsessivo. Ficava largada no quarto, não falava com ninguém, não se alimentava, prostrada. Num desses dias, bate à porta um mendigo. E o mendigo gritava, batia na porta. Mas quem ia atender o mendigo? Os criados não queriam. Mas ele tanto fez, tanto escândalo ele fez, que Maria saiu desse transe que se encontrava e chegou até a porta. E o mendigo falou assim, vim falar com a senhora. Lembras de mim? Ela, não. Aí ele conta, um dia atravessei sua liteira, lhe pedindo um donativo, uma esmola, que eu queria atrás de Jesus, aquele que cura os doentes do corpo e da alma. E a senhora me deu uma moeda de ouro, e eu lhe disse, eu, leproso, Jesus vai me curar. E na época me disseste, se ele te curar, vem me contar. Estou aqui, senhora, curado. E aí ela olha assim para ele e fala, mas a lepra, vários profetas de Israel já puderam curar a lepra. A lepra da pele é mais fácil de ser curada do que a lepra interior. E ele olhou, ele fez assim, não, Maria, venha comigo. Jesus é diferente. Jesus cura tanto a alma. Ele fala com os pecadores. Ele se alimenta com os largados da sorte. Venha comigo. E venha, porque Jesus está do outro lado, na casa de Simão Pedro. E ele nunca dorme 2 noites no mesmo lugar. É hoje, Maria. Venha. E ela estava hesitante, não sei o que ele pode fazer comigo. Ele pegou, olhou bem para ela, a ergueu, é hoje, venha comigo. Aquele convite de que não aceita um não como resposta. É hoje. E foram. Ela aceitou. Entraram no barco, o leproso curado, a mulher prostituída. Chegaram à casa de Simão Pedro, entraram. Quando ela vê Jesus, uma emoção indefinível lhe preenche a alma. Ela se atira aos pés de Jesus chorando e fala, mestre querido. E Jesus responde, Maria, só isso, Maria. E ela toma um susto. Tu me conheces? Ele responde, Maria, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas uma a uma. Maria responde, se tu me conheces, sabes que eu sou uma desgraçada. Trago a alma dessa cidade de trevas, o coração amargurado, e sou toda podridão. Nesse momento, ela não tinha amor por si mesma, autoestima no pé, não se sentia um nada. Aí Jesus olha para ela e diz, a mim não interessa o que fizestes, mas o que desejas fazer de ti a partir de amanhã? Esse é o grande convite. E aí vem a célebre frase que Paulo falou às portas de Damasco. Senhor, o que queres de mim? Ela pergunta a mesma coisa. Senhor, o que gostaria que eu fizesse? Por isso que eu falo que eu acho muito interessante a história dos dois. E Jesus responde,
ama Maria, mas ama de um jeito diferente. Ama aos teus filhos. Maria, filho? Desgraçada de mim, tive o ventre varado mais de 1000 vezes e nunca tive a honra de ser mãe. Jesus ama os filhos que não têm mãe e as mães que não têm filhos. E te darei o reino das bem-aventuranças. Aí ela olha assim e fala: te darei a minha vida, que até ontem foi inútil e desgraçada, mas a partir de amanhã será outra. E virou a chave e se transformou. Aí muitos podem me dizer, mas ela se encontrou com Jesus, como Paulo se encontrou com Jesus. Mas pensem, será que há 2000 anos atrás também a gente talvez até tenhamos tido esse encontro e não nos modificamos? E ela foi capaz de se transformar totalmente. Ela volta para casa e no dia seguinte joga pela janela todos os suas joias, seus vestidos caros, tudo que lembrasse a vida que ela agora desprezava. Profundamente transformada. Cadê o plim-plim? Plim-plim. Daí para frente, Maria não seria mais a Maria dos homens, mas a Maria de Jesus, o coração realmente transformado e sensibilizado. E ela ia se consagrar ao amparo dos enfermos, dos leprosos, dos caídos, dos feridos da alma. E se libertou do que? Lembra que ela tinha os transes naquela época, que era um processo obsessivo? Se libertou disso. Só que ela enfrentou tempos difíceis. Essa transformação, como Paulo também, passou por tantas situações depois disso. Porque quando vem uma transformação, existe o quê? Pense, aquela mulher bela continua bela. Os convites continuam. Só que agora numa situação mais difícil, porque antes ela estava dentro de um palacete, bem ou mal, protegida. E agora não, ela deu a cara a tapa. Ela foi ajudar e imagine toda a situação, o preconceito que ela não sofreu. Tempos depois, a gente vai falar de um outro encontro que ela teve com Jesus. Esse encontro é famoso também. Visita Jesus na casa aqui de Simão Barjonas, eu acho que é assim que chama. E lá tem aquela passagem que ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, que ela beija os seus pés em total atitude de devotamento, de gratidão, porque ela se transformou completamente. Ela tinha agora amor por si mesma. E ela ganhou esse amor por si mesma quando ela se transformou e preencheu sua alma, que antes estava vazia. Essa cena é uma cena muito bonita, se a gente imaginar. Isso era essa parte de beijar os pés, lavar os pés, principalmente lavar os pés, era uma atitude comum da época, que mostrava reconhecimento à pessoa que recebia isso. E Jesus, observando ela fazendo tudo, imersa no seu sentimento de gratidão, de amor, ele percebeu que ela estava totalmente transformada, não só naquela hora, né? Já sabia antes. Mulher, os teus pecados te são perdoados. Porque você muito amou, porque ele já sabia que ela estava cuidando dos leprosos, dos feridos, dos caídos. E naquele momento, Jesus então constatava o equilíbrio que se faz na balança da vida. E eu fiquei pensando nessa tal da balança da vida. Que equilíbrio é esse? Já imaginou? Acho que todo mundo tem suas histórias. Em outras encarnações, nessa. Mas como nas outras eu não lembro, vou ficar nessa daqui, né? Às vezes a gente cai, a gente fala, nossa, eu fui capaz de ser tão pequeno ali, eu fui capaz de desejar isso para fulano, eu fui capaz de ter esse acesso de raiva, eu fui capaz disso. Aí, de repente, você se transforma, depois de um tempo você fala, nossa, como era diferente ali, hoje eu não faria isso mais. Nossa, eu passei por tal situação
e tive atitudes que eu não tinha entendimento. Hoje eu tenho entendimento. Aí vem a balança da vida, a gente vai aprendendo, se transformando, se modificando. E ela teve uma balança que realmente, né, daqui se transformou de uma maneira magnânima. E sua renovação foi tão digna, tão exemplar, que depois de Cristo ter sido crucificado, quem vem dar o recado? A quem ele aparece para dizer que Cristo vive? Maria de Magdala. Bem, dizem as más línguas que os discípulos não gostaram muito disso, não. Ficaram meio enciumados dele ter aparecido para ela. Logo quem? Para ela, a pecadora de Magdala. Dizem os teólogos modernos que a palavra pecado se derivou da palavra grega, eu não sei se é assim que se pronuncia, gente, amartia ou hamartia, que significa errar o alvo, passar ao largo. Então, qual é o grande alvo da nossa evolução? Despertar o amor fraterno, o verdadeiro amor. Aquele que ama não é egoísta, aquele que ama de verdade não é orgulhoso. Aí os pecados vão se diminuindo, você vai acertando o alvo novamente. Então, os pecados de Maria foram perdoados? Não, Jesus precisava perdoá-la? Jesus não tem necessidade de perdoar. Nós temos necessidade de auto-perdão, porque a nossa consciência grita. Nossa consciência, às vezes, a gente fala, eu estou preocupado com o que os outros pensam, mas no fundo a gente está mais preocupado com o que a gente pensa de nós, porque a nossa consciência fala. Pode estar até adormecida em alguns momentos, mas lá na frente ela pode despertar. Então, no caso de Maria, ela mudou o alvo totalmente. Saiu de um, foi para outro. Vai ter uma passagem que eu acho muito interessante aqui, que demonstra agora a compaixão. A gente estava falando da transformação, agora a gente vai falar um pouco da compaixão e das atitudes de Maria depois que o Cristo foi crucificado. Ela até tentou, ela sentiu muita tristeza depois disso e tentou chegar aos discípulos que os discípulos depois disso saíram, né, para levar a boa nova, levar a mensagem do Cristo. E ela tentou ir junto. Ah, não, com a gente você não vai não. Por causa do teu passado de pecadora. Ela se resignou e na sua humildade saiu, foi fazer junto. Fazer o quê? O que o Cristo falou para ela fazer? Ama Maria. Então ela foi cuidar daqueles que necessitavam. Cuidar das filhas que sofriam, que não tinham mães, como eu falei, das irmãs no sofrimento, cuidou de aleijados, de leprosos. Esse exemplo de compaixão foi muito grande por Maria, porque ela foi para a porta estreita. Aqui a gente geralmente não quer. O que a gente quer? Sopinha, né? Melzinho. A gente quer a vida mais tranquila, sem problemas, sem dificuldades. Eu juro que eu quero, mas a vida não nos faz isso, mas a gente quer. Ah, eu quero, mas não adianta. Se a gente não vai para a porta estreita, a vida vai nos conduzindo. E se a gente for para a porta larga, o sofrimento vem a galope depois, vem pior. Teve uma passagem aqui que eu achei muito interessante, que Maria estava andando na praia e um grupo de leprosos veio de uma cidade distante. Vinham atrás de Jesus, porque tinham ouvido que ele curava as pessoas. Eles nem sabiam do que tinha acontecido com Jesus. E aí Maria viu aquele grupo cansado, abandonado, né? Porque leproso, imagine o que era ser leproso naquela época. E ela foi fazer o quê? Perguntaram-lhe de Jesus. Foi levar a palavra de Jesus para eles. E conversa,
explica embaixo de uma árvore, conversa, mas eles são leprosos. Leprosos são benquistos? Não. Foram expulsos. Foram mandados para onde? Para o Vale dos Leprosos. E Maria vai com quem? Com eles. Para onde? Para o Vale dos Leprosos. E lá era uma comunidade realmente, né? Então havia crianças, havia adultos. E aí, no final das tardes, ela falava, levava, que a gente diz, migalhas de esperança para aqueles que estavam ali. Ficou cuidando deles, tratou deles, até que um dia manchas arroxeadas surgiram na sua pele. E ela, que era uma mulher muito inteligente também, não era só bonita, ela se tocou da sua real situação. Ela estava com lepra. Então, aos olhos do mundo, o que a gente pode pensar naquela época? Se a gente olhasse a história dessa mulher. Ou ela estava no palácio, cheia de joias, uma mulher bonita. De repente ela saiu, largou essa vida, teve que trabalhar, foi insultada, foi humilhada, ajudou as pessoas, terminou com lepra. Aí você vai falar assim, puxa vida, não foi jogo não. E ela se sentia mais feliz agora do que lá naquele palácio. Isso não é exemplo total de transformação e de compaixão? Não houve revolta quando se viu doente. Se sentiu, ela lembrou de algumas palavras de Jesus que dizia: o sacrifício pelo outro, de maneira desinteressada e realmente sem pensar no que eu vou receber de volta, é aquele verdadeiro amor que ela não sabia o que era antigamente. Sentindo ao termo de sua tarefa, ela teve vontade de rever suas antigas afeições. Não conseguia por conta da doença. E ela passou seus últimos dias aonde? E morreu aonde? Lá no vale. Mas algumas crianças abandonadas vinham, beijavam-lhe as mãos. E dessa maneira ela desencarnou. Desencarnou junto daqueles sofridos que ela acolheu, daqueles sofridos que ela consolou, daqueles sofridos que ela tratou. Depois de desencarnar, ela foi recebida por quem? Por quê? Pelo próprio Cristo, que disse, né? Imagino que ele disse, né? Você cumpriu a sua missão. Aí eu fico pensando, né, quando eu estava aqui, nossa, ela recebeu o convite. O convite dela foi um mendigo que gritou, que bateu, que... Ela já estava um pouco já curiosa com Jesus, mas ela precisou ser. Por que será que ela foi praticamente arrastada para ir ver Jesus? Jesus devia saber da sua potencialidade, seu verdadeiro potencial. Emmanuel foi se encontrar com Jesus. Lembram da história de Emmanuel? Emmanuel se transformou naquela encarnação? Não. Jesus sabia que ele tinha potencial, que mais para frente ia se desenvolver, mas naquela encarnação não se desenvolveu. Muitos chamados, poucos vezes. Exatamente. E aí eu digo, a gente pode pensar, mas eu não recebi esse convite, não. Dessa maneira eu não recebi. Gente, a gente está recebendo convite há 2000 anos, a gente recebe o bendito do convite. De maneira mais simples, às vezes, ou talvez em alguma encarnação de maneira mais forte. E a gente, muitas vezes, não se transforma, vive sempre repetindo os mesmos erros. No estudo que a gente está fazendo agora, no Mundo Maior, no livro No Mundo Maior, ele fala isso. A gente repete os mesmos erros, encarnação após encarnação. Temos conhecimento. O Cristo veio, encarnação após encarnação, a gente caindo nas mesmas ciladas criadas por nós mesmos. E a gente não pode dizer que a gente não teve esse convite, dizer, não, porque Paulo de Tarso, Cristo apareceu para ele.
Maria de Magdala lá foi arrastada. A gente recebe esse convite o tempo todo. Dentro da casa, no estudo, na família. Como que é esse convite na família? O convite na família é para a gente se transformar, aprender a paciência, a tolerância. Ao amar, que a gente ainda não sabe muito bem o que é, né? A renunciar. Maria renunciou a tudo. E às vezes a gente tem que renunciar a alguma coisa, algumas horas. Nossa, não dá, tô cansado. Tem que renunciar a algum momento de lazer em prol de alguém que está necessitando, mesmo dentro da família. A gente acha isso, nossa, complicado. Então, Deus, Jesus, não pede de nós grandes renúncias, grandes transformações. As nossas transformações são diárias, são pequenas e podemos realizá-las. Só que a gente tem que estar crente que pode fazer. Se observar, ter coragem de olhar. Que transformação que eu preciso? Ah, nessa encarnação não vai dar não. Isso aqui não vai dar, ficar para a próxima. Quantas vezes será que a gente não pensou isso? Isso deixa para a próxima. Isso deixa para a próxima. Vamos errando o alvo. Vamos nos distanciando da evolução. Esse exemplo de Maria, a gente podia falar assim, poxa, olha só, ela foi, mas pensa bem, que ela estava num oposto, ela foi para o outro. Ela foi tão forte nas horas mais duras. Porque quando a gente vê esses exemplos maravilhosos, a gente pensa, não, aquela pessoa agora está preparada, ela encontrou Jesus, agora ela não sente mais medo, agora ela tem fé o tempo todo, agora ela tem coragem o tempo todo, será? Né? Não, ela sabe, tenho Jesus, mas eu tenho medo. Tenho Jesus, mas às vezes eu caio. Então, e passaram por situações que a gente não passa. Hoje a gente pode dizer que é espírita, sem temer. Naquela época, como era? Então imagine tudo que essa mulher sofreu. E tudo que ela conseguiu fazer de transformação, de renovação pessoal e de compaixão. Então esses exemplos assim, vêm nos cutucar um pouquinho, eu acho. A dizer assim, vamos parar de dar desculpa para nós mesmos? Que convite a gente tem? Não é? Não é fácil. Tá aqui na frente e dizer isso tudo. Nossa, a Cleide está fazendo o convite dela. Não, é mais puxão de orelha, né? Quando a gente faz palestra, a gente sempre leva um puxão de orelha. Mas a gente não percebe, às vezes, as bênçãos que a gente tem e a gente valoriza demais as dificuldades que estão no nosso caminho. Esquecendo que atrás de nós, nessa história toda, teve gente que sofreu muito mais do que nós. E sempre ciente que Jesus está sempre conosco, como estavam com eles. Não sei se vocês assistiram o documentário da Madre Teresa de Calcutá, né? Foi na Netflix, né? Netflix. Fala sobre a parte bem católica, no começo é bem isso, mas ela realmente foi um exemplo. Outro exemplo de coragem, de doação e tudo. Mas mesmo ela, com exemplo de coragem e doação, tem umas cartas dela que ela denota. Teve vezes que ela teve muito medo, que ela se sentiu insegura, se ela se sentiu triste, mas ela deixou de fazer a missão dela? Não, então a gente tem a ideia que esses espíritos abnegados já... Não, eu não sinto medo, eu não sinto... Sente, só que eles não deixam de fazer. E a nós é só pedido um pouquinho. Agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado da história de Maria de Magdala e que possamos, cada dia, olhar para o dia que passou, para o desafio que a gente passou e ver, eu consegui me transformar um pouquinho? Eu consigo levar um pouquinho da palavra amiga para o outro? Eu consigo ter um pouquinho de compaixão pelo outro? É isso aí. Obrigada. A gente vai para o passe.